Samanta, que é a nossa defensora pública, coordenadora estadual de promoção e defesa dos direitos das mulheres, exatamente para que a gente possa começar a fechar encaminhamentos em relação a tudo que foi dito, tudo que foi apresentado durante essa audiência pública. Samanta, obrigada pela presença. Obrigada. Obrigada pelo convite. Inicialmente, eu cumprimento a mesa, na sua pessoa, deputada Beatriz. Obrigada por ter aberto o espaço para todas essas oitivas dessas mulheres. Cumprimento a todas as demais pessoas na mesa, na sua pessoa. Inicialmente, eu queria prestar minha solidariedade ao senhor, seu Aldair, em relação à perda que o senhor sofreu, e também às 9 pessoas que a Raquel trouxe aqui, que também cometeram autoextermínio. E aí foi dito anteriormente que seria uma fatalidade. Eu discordo. Eu discordo, porque uma fatalidade é, sei lá, o resultado de um acidente de trânsito. É uma fatalidade. Eu acho que o caso da Rafaela, esses outros 9 casos que foram relatados, eu acho que são casos de violência, são resultado de uma violência, e de uma violência institucional. Eu não estou aqui atacando a instituição Polícia Civil de forma alguma, eu faço parte de uma instituição também, e eu sei que instituições têm falhas, e isso acontece. Então, a gente está aqui para achar resultados, para pensar em questões propositivas, e não de penalidade. Né? Eu não falo como Ministério Público para punir, eu falo para pensar alternativas, para pensar no futuro, para evitar novas violências daqui por diante. E, então, essas 9 pessoas, a Rafaela, o que eu queria deixar bem claro são mortes evitáveis. E por que essas mortes aconteceram? Porque essas mulheres, o assédio ele não acontece só contra mulheres, é verdade, homens e mulheres e pessoas não binárias podem sofrer assédio, mas ele predominantemente escolhe mulheres. Por conta de todos os estereótipos de gênero que a gente tem, de toda a desigualdade de gênero que a gente tem no Brasil e no mundo. A gente vive numa sociedade machista, a gente vive numa sociedade patriarcalista. Então, isso vai chegar com maior força nas mulheres. Por que eu estou aqui hoje? Né? Eu estou aqui hoje. A Defensoria Pública ela é uma instituição que garante o acesso à justiça para todas as pessoas que dela necessitam, seja porque elas sejam hipossuficientes econômicas, seja porque elas estejam passando por uma situação de vulnerabilidade jurídica. Eu sou titular do NUDEM de Belo Horizonte, que é a Defensoria Especializada de Defesa dos Direitos das Mulheres em Situação de Violência de Gênero, e lá a gente atua para todas as mulheres, independentemente de classe econômica, de condição social, porque as mulheres, quando elas pedem uma medida protetiva de urgência, elas estão vivendo uma situação de vulnerabilidade jurídica. E eu estou afastada dessa minha titularidade nos últimos quase 3 anos para exercer a coordenação estadual de promoção e defesa dos direitos das mulheres no âmbito da Defensoria. E esse é um órgão novo, relativamente novo, né? Não tem nem 2 anos ainda, e ele foi criado justamente para que a Defensoria começasse a atuar em termos de políticas públicas, de construções estratégicas, estaduais e coletivas. E aí, nessa qualidade, a CEDEM recebeu uma denúncia da ouvidoria do Ministério das Mulheres sobre um caso específico de uma mulher, servidora da Polícia Civil, que estava passando por diversas formas de assédio moral, a maioria deles de segunda ordem, mas também passou por um caso de importunação sexual e precisava de acompanhamento no processo. Ela não tinha advogado e advogada. Então, eu falo por uma pessoa que nos procurou e, a partir disso, eu venho a essa audiência pública. Eu não sei se as demais mulheres aqui presentes que prestaram depoimentos, que tiveram coragem, e aí também eu queria agradecer a vocês pela coragem e dizer que vocês estão vindo na frente de muitas que não tiveram esse espaço que vocês estão tendo, e que vocês vão abrir campos, né? Vocês vão abrir margem para outras mulheres também não sofrerem o que vocês estão passando, né? Vocês estão abrindo o caminho para outras mulheres que virão. E, então, eu gostaria de agradecer o depoimento de cada uma de vocês. Eu não sei se vocês estão acompanhadas por advogado ou advogada particular. Claro. Perfeito. Eu peço desculpas, Samanta, mas eu preciso prorrogar a reunião, senão eu não vou conseguir continuar com ela. Eu tinha 2 minutinhos para fazê-lo. Então, a presidência prorroga os trabalhos dessa reunião. Ok?
Pronto, agora a gente pode continuar. Me perdoa. Sem problema, a formalidade ela é importante em alguns casos. Então, não sei se vocês estão acompanhadas, mas eu coloco a Defensoria, a Coordenadoria Estadual de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres à disposição para conversar com vocês, se necessário for, com quem eu não conheço ainda. E a ideia, como eu falei antes, né, é a gente pensar no macro, é a gente pensar numa estratégia coletiva, para que casos como os de vocês não aconteçam mais. Claro, não estou esquecendo dos casos de vocês. Os casos de vocês, se vocês estiverem sendo processadas, vocês vão ser defendidas. Se vocês quiserem uma ação de indenização por danos morais, por danos materiais, vocês têm esse direito, a gente vai analisar caso a caso, né? Por exemplo, uma ação penal em que vocês tenham sido vítimas, a gente acompanha. Então, tudo isso, o direito de vocês, ele é considerado. Mas eu acho que a importância dessa audiência pública, então, e por isso eu dou tanto valor à Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, a presidenta Ana Paula, que precisou se retirar, mas ela é muito parceira da Defensoria Pública, a gente está sempre juntas na pauta das mulheres, porque a gente precisa pensar no coletivo, e a gente precisa pensar daqui para frente. Né? Ok, isso aconteceu. Não dá para dizer que todos esses casos relatados, e mesmo das mulheres que não tiveram coragem para estarem aqui hoje para relatar, tudo é mentira. Né? A gente não tem assim, não, mas a mulher mente. É a mesma coisa que eu ouço falando da Lei Maria da Penha. Mas a mulher mente, né? A mulher inventa. Gente, pode acontecer? Pode, mas estatisticamente é 1%, é menos de 1% o número de mulheres que vai inventar uma situação. Né? Então, depois de todos esses casos, a gente tem que identificar que um problema existe. Então, o problema existindo, o que a gente vai fazer sobre? Então, o delegado Pedro ele comentou aqui sobre uma política, né, que está sendo uma resolução que vai ser publicada para a criação de um núcleo de orientação e prevenção e combate ao assédio moral. Então, dou muito valor, parabenizo a Polícia Civil por essa resolução que será publicada. Agora, eu fiquei com uma dúvida, porque quando muitas de vocês falaram sobre uma quinta, ou então uma subcorregedoria que faça só às vezes do assédio moral, enfim, isso é uma questão interna de distribuição de cargos que eu não tenho como interferir e nem dar opinião, mas eu acho muito importante que esse núcleo ele seja composto. O senhor não comentou quem que vai estar, né? Quem faz parte desse núcleo. Eu acho que para que ele seja imparcial de verdade, para que essas mulheres elas sejam acolhidas, como a deputada Beatriz tantas vezes falou, né? Como ela vai ser escutada, qual é essa especialização que vai acolhê-la. É preciso que não seja só da corregedoria. Então, aqui a corregedoria precisa participar desse núcleo, concordo, muito importante. Mas não apenas, a ouvidoria do Estado precisa participar desse núcleo. Se vocês tiverem algum centro de estudos, né, na Defensoria Pública a gente tem câmaras de estudos, esse centro de estudos deveria participar, uma representação de sindicato, das escrivãs, de associação das inscrivãs, de sindicato dos servidores, todas essas instituições, todos esses setores precisam participar desse núcleo e também com paridade de gênero, né? Então não podem ser só homens, tem que ser homens e mulheres, claro, e também com algum tipo de orientação nessa resolução para que a mulher faça essa escuta inicial da mulher que sofre assédio moral. Só assim, só dessa maneira, o assédio moral ele vai poder ser considerado, porque eu estou vendo isso, né, no caso que eu estou atuando, esse caso que chegou para mim da ouvidoria do Ministério das Mulheres. Eu pedi o acesso aos procedimentos administrativos da corregedoria, eu não recebi todos ainda, mas eu já recebi vários deles, e são diversos, assim, são 12 diligências preliminares e sindicâncias administrativas. São muitos procedimentos, e procedimentos em que vítimas se tornam agressoras, se tornam acusadas e investigadas. Então, isso é algo que a gente tem que entender, né? Eu acho que o assédio de segundo grau ele tem que ficar muito nítido, né? A caracterização é muito difícil caracterizar, mas a gente tem que ver em todos esses casos individuais que foram tratados qual que é aquele elemento que é igual, que é aquele elemento que se parece que é semelhante e que a gente pode perceber os problemas, né? Então, por exemplo, a questão
da intimação. Não tem legislação, eu fui procurar se não tem legislação. Como assim não tem legislação num procedimento administrativo para determinar que as pessoas sejam intimadas sobre a resposta daquele procedimento administrativo? Tem. E aí eu achei aqui, de fato eu não conhecia, mas eu achei a Lei 14.184, de 31 de janeiro de 2002, é uma lei estadual de Minas Gerais. Lá no artigo 37, fala da comunicação dos atos. Então, essa lei, ela dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual. Lá no artigo 37 está escrito que o interessado será intimado pelo órgão em que tramitar o processo para ciência da decisão ou da efetivação de diligência. Então, é muito importante que uma pessoa que pede providências, ela tenha a resposta de qual tenha sido a providência, a resposta à providência que ela solicitou, né? E isso é um procedimento administrativo da administração pública estadual. Então, eu deixei aqui para falar também, basicamente, sobre... Muito já foi dito sobre o que é o assédio moral, o que é a caracterização do assédio moral, mas algo que não foi falado ainda é sobre a modalidade de assédio moral organizacional. E eu acho que todos esses depoimentos dão muito para a gente entender, né, que o assédio moral organizacional ele é um processo contínuo de condutas abusivas que ele é amparado por estratégias organizacionais que têm por objetivo excluir quem a instituição não deseja manter nos seus quadros, por meio dos desrespeitos aos seus direitos fundamentais. Então, o que a gente viu aqui de paralelo? Não estou dizendo que todas essas mulheres estão falando a verdade, eu não estou dizendo que isso não tenha que ser investigado, que essas pessoas que foram citadas por elas como agressoras de fato são, não estou fazendo pré-julgamento de forma alguma disso. Mas existe um elemento que ele é similar, que é a segregação dessas funcionárias e funcionários, né, dessas servidoras e servidores. São funcionárias, servidoras que foram transferidas sem a sua vontade, são servidoras que foram colocadas para aposentadoria por alguma questão de saúde mental. Então, eu acho que a gente tem que entender que, do jeito que está sendo feito, não é o ideal, né? Sem falar se é verdade, se é mentira, mas não é o correto. Eu acho que o correto é a gente ter um espaço de escuta para essas mulheres, para que a gente consiga identificar de verdade aquilo que elas estão passando e juntar todos esses elementos. Vocês falaram muito sobre a Lei Maria da Penha, né? E tem uma pauta que eu defendo já há muitos anos, é a competência híbrida da Lei Maria da Penha. Né? Por que a Lei Maria da Penha ela é a terceira melhor lei do mundo no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres, eleita pela ONU no ano de 2012? Por quê? Porque ela tem o artigo 14, que fala da competência híbrida. Todas as demandas que uma mulher em situação de violência doméstica e familiar sofra, sejam elas de natureza civil, indenização, possessória, sejam elas de natureza de família, divórcio, reconhecimento de solução de união estável, guarda, alimentos, partilha de bens, ou então criminal, ou então de proteção, todas as demandas elas têm que ser processadas, julgadas e executadas num único juízo, que a Lei Maria da Penha chama de juizado de violência doméstica e familiar. Por isso a Lei Maria da Penha ela é tão boa, porque você vai reunir todas essas demandas que a mulher passa e você vai enxergar, vão ser os mesmos profissionais, mesmo juiz ou juíza, mesmo promotor ou promotora, mesmo defensor ou defensora. Os mesmos profissionais vão olhar para essa mulher como um todo e não fatiá-la. E aí cada etapa dela vai para uma vara diferente. Hoje, em Minas Gerais, a competência híbrida é implementada? Não. Minas Gerais e todos os outros estados brasileiros, à exceção do Mato Grosso, descumprem a Lei Maria da Penha, descumprem esse artigo. E aí ela não fica tão boa assim, né? Porque a gente está fatiando a mulher. Então, a sensação que eu tive, conhecendo o caso que chegou para mim e vendo o número gigante de diligências preliminares e sindicâncias administrativas que foram instaurados, é que essa mulher está sendo fatiada. Ela teve uma violação de direitos, ela sofreu uma importunação sexual. A partir dali, o problema começou. É como se ela não pudesse ter contado isso para ninguém. Porque uma vez que ela conta que ela foi vítima de uma importunação sexual no trabalho, né, ela já era, porque aí são muitos procedimentos, né? Então, isso é uma violência. Então, eu acho que todas as instituições, e nisso eu me incluo também, não estou falando só para a polícia, estou falando da própria Defensoria também, a gente tem que tomar muito cuidado com violência institucional. Lá na Defensoria, a gente escreveu um protocolo, no ano de 2022 foi publicado, é um protocolo para acolhimento e atendimento a mulheres em situação de violência de gênero. Por quê? Porque, às vezes, a mulher ela entra na Defensoria e ela pode ser violentada
contada por todos aqueles profissionais. Então, a estagiária, a servidora administrativa, a mulher tem que contar a história dela, depois ela passa pela estagiária, tem que contar de novo, depois ela passa pela defensora, e é a terceira vez que ela vai ter que contar. Na mesma instituição. Ela vai mudando de salinha em salinha e tem que contar tudo de novo. Retraumatização. Né? Segundo a Alice Bianchini, a gente não pode fazer isso. Então, o que a gente fez? Um protocolo para impedir, para conversar com defensoras e defensores para impedir que essas coisas aconteçam. Então, estou dando o meu exemplo concreto para mostrar que não estamos apontando o dedo, a gente quer resolver. A gente está, nessa audiência, percebendo que um problema existe. Então, como que a gente resolve esse problema daqui por diante? Para que outras mulheres não passem por isso, para que casos como o da Rafaela nunca mais se repitam. Não dá para a gente dizer que isso é uma fatalidade. Isso não é. A gente sabe onde está o problema. A gente só tem que atacar o problema. Então, como sugestão de encaminhamento, que eu estava conversando com a deputada Beatriz um pouquinho antes, eu sugiro que, nesses casos que já foram relatados, que a Corregedoria, numa próxima audiência pública, trouxesse respostas. Porque essa audiência está sendo gravada, né? Ela vai ser feita uma ata ao vivo, né? E, então, assim, eu acho que todos esses pontos, alguns pontos relatados aqui foram muito graves, foram crimes, foram coisas muito graves. Então, assim, até para mostrar que talvez tenha tido alguma providência, só elas não ficaram sabendo, pode ser, né, que vocês não tenham ficado sabendo, não foram intimadas, por exemplo. Então, eu acho que seria bacana a instituição trazer, olha, nesse fato, naquele caso, no dia tal, enfim. Se for uma questão sigilosa, se vocês não puderem trazer numa audiência, mas que isso seja informado individualmente para cada uma dessas mulheres que relatou esses crimes que foram relatados, porque a gente não pode fingir que não escutou o que elas contaram para a gente. Né? Então, no que eu estou acompanhando, eu vou fazer uma defesa em todos os procedimentos administrativos que já foram enviados, mas estou atuando na ação penal, mas é muito importante que a instituição mostre, não, a gente não está inerte, a gente fez isso, mesmo que não seja em público em razão do sigilo. E é isso, muito obrigada.